Por que troquei o Brasil por Portugal? Quanto gastei? Como foi a minha imigração? Primeiros dias, solidão, emprego e documentação. Por que eu troquei o norte de Portugal pela capital, Lisboa? Avaliando a imigração, vale a pena emigrar? A resposta para essas perguntas você vai conferir no vídeo de hoje. Bom, uma das perguntas que as pessoas que vêm para Portugal mais ouvem é: por que é que você deixou o Brasil para ir para Portugal? Qual o motivo? Por que sair do seu país para ir para um outro país? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu sempre tive vontade de sair da minha cidade para ir morar numa cidade grande, principalmente se essa cidade fosse fora do país. Eu estava numa fase da minha vida que eu queria sair da minha zona de conforto. Eu já tinha ali um lugar legal para morar, eu tinha o meu carro, tinha moto, eu tinha meus móveis, só que eu queria mais. Eu queria algo a mais, eu não queria viver naquilo ali parado e, enfim. Eu trabalhava muito, eu ganhava bem, porém, para mim não era o suficiente. Eu queria fazer alguma coisa diferente. Surgiu então a oportunidade de eu vender minhas coisas e sair do país. E foi o que eu fiz. Brasileiro geralmente, quando pensa em mudar de país, pensa em Estados Unidos e Portugal, que no meu caso foi o que eu escolhi. Quando eu decidi sair do Brasil, eu precisei correr atrás das coisas. Eu ainda não tinha um passaporte, eu não tinha euro comprado, eu não tinha seguro viagem, eu não tinha passagem, eu não tinha nada. Mas eu tinha meus móveis para vender, eu tinha carro, eu tinha moto, enfim, eu tinha tudo para vender e eu vendi, juntei um dinheiro, comecei a trabalhar muito mais do que eu já trabalhava e coloquei o plano em prática. Agora eu vou contar para vocês quanto eu gastei para sair do Brasil e vir para Portugal. Já adianto que não foi muito pouco, para mim não era pouco dinheiro, vocês vão entender o porquê. Apesar de eu ganhar relativamente bem, acima do que eu ganhei um dia, ainda assim era muito dinheiro, porque comprar euro é caro. Principalmente porque eu não peguei uma boa cotação. Teve gente que comprou euro a 4 e pouco, a 5,20. Eu não peguei euro a 5,20. Eu peguei euro a 6 reais. Acho que o mais barato que eu peguei foi 5,80 e alguma coisa, mas foi muito rápido, enfim. Já estava muito alto quando eu comprei o euro. Mas vamos lá. A taxa do passaporte que eu paguei foi de 250 reais. Eu tenho uma colinha aqui, tá? Tá anotado aqui porque é muita coisa. Ó, daqui dá pra ver, é muita coisa. Mas vamos lá. Passaporte, 250 reais. Seguro viagem, 250 reais também. Seguro viagem para 7 dias, porque meu Airbnb foram 7 dias de hospedagem. Eu peguei 7 dias. Então, 250 do passaporte, 250 do seguro viagem, hospedagem para 7 dias, 800 reais. Passagem, 5.800 reais. Por que é que eu paguei tanto de passagem? Quando eu decidi que eu ia sair do Brasil, eu precisava sair logo, pra mim, né? Eu precisava sair logo, eu não queria esperar muito tempo para poder sair. Então eu comprei a passagem acho que com 40 dias ou 30 dias, alguma coisa assim. Então eu não consegui um preço muito bom. Foi a mais barata que eu encontrei durante o tempo em que eu fiquei pesquisando, mas o preço ainda assim foi um preço alto. E eu precisei comprar de ida e volta, né? Porque se eu comprasse só de ida, eu ia chegar em Portugal, mas ver que passagem só de ida não ia dar em boa coisa não. Inclusive eu vou falar sobre imigração e vocês vão ver que também não deu muito bom não, mesmo eu tomando esses cuidados. Passagem 5.800 reais, ida e volta, e eu perdi o valor da volta, tá? Eu não consegui recuperar esse valor foi perdido. Euros, eu comprei 2.600 euros. 2.600 euros ficou em 15.600 reais. Viagem até o aeroporto, eu saí da minha cidade, de Guarapari, e fui até o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, 200 reais. Totalizando 22.900 reais. Isso aqui foi o que eu gastei só para sair do Brasil e vir para cá, com dinheiro aqui, né, que foram uns 2.600 euros. Então é isso, o que eu gastei está explicado. A minha imigração aconteceu na Holanda. Foi em Amsterdã, no aeroporto de Schiphol, que é um aeroporto enorme, era minha primeira viagem internacional, eu estava nervoso, mas enfim, eu vou, né, vamos lá. Chegando lá para fazer a imigração, para fazer a entrevista da imigração, era tudo em inglês, e o meu inglês não era muito bom, eu não entendia muita coisa, mas por incrível que pareça eu consegui entender tudo, ou quase tudo, que me perguntaram, consegui responder perfeitamente bem. Eu estava nervoso, mas eu não transparecia. Acontece que alguns fatores contribuíram para eles desconfiarem de mim. Primeiro, meu passaporte era novo e ela falou isso. Meu passaporte era novo, seu passaporte é tão novo, é a primeira viagem, tudo, ela já estava ali, ela sabe, né? Brasileiro quando vem para Portugal, muitos vêm para ficar. Então houve ali uma certa desconfiança. Logo depois dela perguntar, dela afirmar que o passaporte era novo, dela perguntar o que eu viria fazer em Portugal, eu respondi que eu queria conhecer os castelos, era uma viagem por conta do meu aniversário, enfim, estava próximo.
E depois disso, ela olhou pra mim, pediu pra eu esperar, chamou um novo agente. Ele veio e começou a conversar com ela. E eu por dentro só, né, nervosismo, né, tava nervoso, mas tava tranquilo. Começaram a conversar e ele me fez as mesmas perguntas e algumas outras perguntas que eu não me lembro muito bem, mas ele me perguntou algumas outras coisas e pediu pra eu esperar. Enquanto eu esperava, ele foi pro canto e começou a conversar com a primeira agente da imigração que me entrevistou. E eu esperei. Foi quando ele voltou e eu perguntei... Por que eu fiz isso? Mas eu fiz, enfim, não era pra eu fazer. Eu já estava numa situação complicada. Eu tinha que ser o mais tranquilo possível. E eu ainda fui perguntar se eu poderia desembarcar na Holanda, se eu poderia ir pra rua pra andar na rua. Ou seja, por que eu fui falar isso? Mas enfim, eu perguntei e aí foi ali que eu pensei, bom, agora já era. Mas fiquei quieto na minha, continuaram conversando até que me liberaram pra ir pra rua. Eu pedi pra ir pra rua porque a minha conexão foi de 25 horas. 25 horas dentro de um aeroporto é muito cansativo. Porque é imagem toda hora, é som, é barulho, é gente passando, a gente não descansa, não adianta. Apesar de eu ter conseguido dormir no aeroporto em Amsterdã, eu dormi pouco, mas dormi, mas 25 horas é muito tempo. Então eu pedi pra sair, me liberaram, eu saí do aeroporto, tomei um chocolate quente, lá fora eu andei um pouquinho, tomei um café, andei as ruas em volta do aeroporto, não fui mais pro centro, né, mas eu conheci ali a parte ao redor do aeroporto. Passadas as 25 horas, eu embarquei então para o Porto, aqui em Portugal. Porto fica ao norte de Portugal, é uma cidade muito bonita, que fica ao lado da cidade de Braga, que foi a cidade que eu escolhi para viver. Os primeiros dias são terríveis. É um misto de sensações assim, né? Tudo misturado porque é muito bonito, é muito maravilhoso, é uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, né? Eu estava na Europa, numa cidade que tipo, tem muita cara de Europa. O norte de Portugal tem muita cara de Europa. Do centro para baixo já não tem tanta cara assim, apesar de ter, mas não tem tanta cara assim quanto o norte, porque o norte é mais antigo, né? Portugal ele começou no norte e aí os anos foram se passando e as construções foram descendo, por isso que o sul de Portugal é a parte mais nova, é a parte mais moderna. Eu estava numa cidade linda, que é Braga. Eu sou apaixonado por Braga, apesar de eu não morar mais em Braga, mas consequências da minha trajetória. E não me arrependo de ter saído de Braga, já vou explicar por que eu saí de Braga, mas enfim, vamos voltar ao assunto, que são os primeiros dias. Os primeiros dias, como eu falei, são terríveis. Primeiro porque no Brasil você está acostumado a ter alguém com você. Eu, pelo menos, estava acostumado a ter o meu pai, ter a minha mãe. Eu estou com saudade da minha mãe, eu vou ali e vejo. Eu estou com saudade do meu pai, eu vou ali e vejo. Tem a minha família, tem minha madrasta, tem meu padrasto, tem meus primos. Enfim, tem todo mundo que quando a gente está com saudade, tem minha avó, meu avô, minhas primas, enfim. Quando a gente está com saudade, a gente pega o carrinho, vai, ou pega um Uber e vai. Aqui não tem isso. Então eu estava longe de todo mundo, sem poder conversar com ninguém. Eu não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém para falar, tinha celular. Mas não é a mesma coisa, né? Eu não tinha alguém para tomar um café, eu não tinha alguém para nada, para dar um abraço sequer. Eu não tinha. Eu estava dentro de um quarto, fechado, sem nada para fazer. Braga chove muito mais do que aqui, principalmente no inverno. Quem mora em Portugal sabe, quem mora em Braga principalmente sabe. O norte de Portugal chove muito. E era só chuva, frio, e eu dentro daquele quarto. E eu fui ficando, né, mais triste, aquela solidão bateu, é normal, é comum. Dizem que o primeiro ano é muito difícil, pra mim não foi, pra mim foi a primeira semana, depois disso as coisas começaram a melhorar e foi muito rápido pra melhorar, pelo menos essa questão emocional. A questão da documentação pra mim foi muito fácil, no terceiro dia em Braga eu já tinha manifestação de interesse, eu tinha a conta aberta no banco, no Santander. Eu tinha mais o que? Eu tinha o NIF e o NIS. Então era NIF, NIS, manifestação de interesse e conta aberta no banco. Ou seja, eu já poderia procurar um emprego. A questão de documentação para mim foi muito fácil, mas muito fácil mesmo. Como que eu fiz? Eu fui a lugares onde não tinha uma concentração de gente muito grande. Por exemplo, Lisboa. Se você vai fazer um agendamento para fazer um atendimento aqui em Lisboa, é muito difícil. Eu, como estava no norte, eu ainda fui para uma cidade mais isolada ainda. Eu fui para Vila Nova de Famalicão. Eu consegui fazer minha documentação assim, num pulo. Em 3 dias eu já tinha tudo. A questão do emprego, para mim, foi muito difícil logo que cheguei. Por quê? Estava no inverno, chovia muito, era muito frio, as contratações estavam lá embaixo. E em Braga, no norte de Portugal, no geral, tirando Porto, são fábricas. Fábrica de meia, fábrica disso, fábrica de roupa, fábrica daquilo, enfim, são fábricas. E ainda assim estava muito difícil, porque não estavam contratando naquele período.
Na cidade do Porto já é um pouco mais fácil, porque a cidade do Porto é super turística. Braga também é turística, mas a cidade do Porto é muito mais. Então tem muito mais coisa, tem muito mais lojas, tem muito mais fábricas também, tem fábrica também, tem emprego em restauração, enfim, é uma cidade grande, tradicional, como qualquer outra. Tem bastante coisa. Braga já era um pouco mais complicado. Fiz algumas entrevistas para trabalhar em algumas empresas, só que, olha só o que acontece, o povo tenta enganar a gente. A primeira ou a segunda entrevista que eu fiz foi muito boa, eu gostei bastante, e eu fui selecionado e me chamaram para trabalhar. Inclusive eu fui no primeiro dia, e lá eu descobri que eu só teria o ordenado, eu só receberia caso eu fizesse tanto em venda, tanto de valor, né? Você precisa vender 10 mil euros para você ter o ordenado. Na época era 760 euros, hoje é um pouco mais. Para você ter seu ordenado. E isso pro imigrante não compensa. A não ser que ele tenha muito dinheiro guardado. Eu não tinha muito dinheiro guardado. Pro imigrante não compensa, porque ele tem que pagar renda, ele tem que comer, ele precisa do dinheiro. E aí você trabalhando sem saber se vai receber, não rola. Então eu precisei dispensar. Isso era numa imobiliária. Depois eu fui fazer entrevista para uma outra imobiliária que funcionava da mesma forma e eu, esquece, não fui também. Fiz uma entrevista também para trabalhar na Continental Pneus. Eu não me lembro se ela fica em Vila Nova de Famalicão, eu acho que ela fica em Vila Nova de Famalicão, que é bem ao lado de Braga. E fui selecionado também, só que demoraram acho que 2 meses ou 3 meses. Eu nem morava mais em Braga quando me chamaram, eu morava em Lisboa já. Enfim, também não fui trabalhar na Continental Pneus. E teve uma outra que eu fui trabalhar, trabalhei o dia inteiro e depois eu descobri que eu precisava, era uma empresa de companhia de energia, porque para quem não sabe, aqui em Portugal, companhia de energia é como se fosse empresa de telefonia no Brasil. Você escolhe a sua, você escolhe a que está cobrando menos, você escolhe a que tem um serviço melhor e aí você contrata. Eu fui trabalhar para uma delas e aí tinha que bater na porta de todo mundo, subia no prédio, batia, enfim, era muito difícil vender e eu só receberia caso eu fizesse 20 e tantas vendas, 26, 27, não me lembro. Teve um outro caso parecido com esse também. Como eu falei pra vocês, quando eu cheguei eu me sentia muito sozinho, eu era muito solitário, eu não tinha ninguém. E a minha sorte é que hoje é muito amigo meu, é um irmão pra mim aqui, mas na época eu não o conhecia, é o Lucas. E a minha sorte é que o Lucas, que morava em Braga, ele é amigo de um primo meu que mora nos Estados Unidos. E quando eu fui conversar com esse primo meu, o Wesley, sobre imigrar, sobre morar fora, ele falou, tem um amigo meu que mora em Braga. Eu falei, legal, Braga, eu vou pra Braga e tudo, posso conhecer o Lucas lá. E assim aconteceu, eu conheci o Lucas e a gente passou o Natal junto, ele me ajudou nessa questão de eu ter alguém pra conversar, ter alguém pra sair. Então foi muito bom ter alguém aqui para eu poder conversar. Apesar de não ser a mesma coisa de você ter... Eu não conhecia, eu conheci ele naquele momento, então ali ele ainda não era muito amigo meu, a gente não era pegado, Não, naquele momento não, então eu ainda sentia um pouco sozinho, mas ele me ajudava muito com isso. Nesse meio tempo, eu tinha 7 dias para ficar no Airbnb e eu estava procurando um quarto. Eu não consegui quarto para alugar, eu consegui um armário e eu aluguei um armário. Eu não vou me estender nesse assunto porque é um assunto muito longo, mas enfim, só resumindo. Era um armário mesmo, debaixo de uma escada, assim, era uma coisa muito pequena, eu não cabia, eu dormia dobrado em formato de C. Eu tô falando isso só para vocês entenderem que o imigrante, quando ele chega aqui, ele passa por coisas que ele não passaria se ele morasse no Brasil. Porque lá ele tem casa de amigos, casa da família, mas enfim. Eu precisava morar em algum lugar e eu queria ficar em Braga. E eu aluguei esse armário, 250 euros, o que dá mais de R$1.000. Se fizer conversão, eu não faço conversão, mas como eu tô falando, né, como é um vídeo para falar sobre valores, enfim, eu tô na conversão. O que dá mais de R$1.000 para você morar num armário. Eu dormia em formato de C, não tinha colchão, porque não cabia um colchão, né? Não me cabia também, como eu falei. E era muito frio, eu cheguei a pegar menos 3 graus. Menos 3 graus. Dormindo no chão. Era muito difícil, eu vivia doente, vivia em hospital, era horrível, minha garganta sempre zoada. E eu e o Lucas, a gente saía, ele tomava uma cervejinha, tinha dia que eu não podia tomar, porque não me faz muita falta, né? Que eu não sou muito fã de cerveja. Mas eu não podia tomar porque eu estava tomando antibiótico, enfim. Quando eu consegui receita para comprar antibiótico, porque, né, não sei se vocês sabem, mas aqui é muito difícil comprar remédio sem receita. E, enfim, passou esse período, esse tempo, eu recebi um convite pela Michelle para vir passar o Réveillon aqui em Lisboa. Michelle, para quem não sabe, olha, se eu for falar da Michelle, eu vou ficar aqui 10 dias, porque foi tanta coisa que ela fez por mim que um dia é pouco. Mas a Michelle, ela estava conhecendo o Lucas e aí ela me chamou para vir para cá, para passar o Réveillon junto com o Lucas, e aí a gente veio, a gente adorou.
Foi o meu primeiro contato com a cidade de Lisboa. E eu amei, é muito diferente do norte de Portugal. E como eu falei lá no início do vídeo, eu queria morar em cidade grande. E Lisboa, perto de Braga, não tem nada a ver. Lisboa é cidade grande, Lisboa tem tudo. E eu falei, tá aí, gostei de Lisboa. A gente passou o Réveillon e a gente voltou para Braga, porque eu morava em Braga. E foi aí então que Michelle me mandou mensagem me perguntando se eu não queria voltar, dessa vez para morar na casa dela. E aí eu pensei na possibilidade, não pensei muito, né? Porque eu adorei a ideia logo de cara. Mas eu aceitei e eu fui morar na casa dela. O que a Michelle fez por mim, ninguém no mundo, eu acho que faria para uma pessoa desconhecida. Porque até então eu era desconhecido para ela. Na verdade eu era um conhecido. Não era amigo, não era colega. Ela simplesmente me conheceu no Réveillon. Eu fui embora, mas ela é uma pessoa tão boa que ela quis me ajudar. E ela me ajudou muito, só que isso não é 1% perto do que ela fez por mim. E, enfim, eu fui morar na casa dela. Ela falou, Diego, não se preocupe, onde eu comer você vai comer, onde eu morar você vai morar, então vem pra cá que as coisas vão dar certo pra você. Ela sempre me incentivou muito a correr atrás das minhas coisas e ela sempre me ajudou muito, financeiramente falando e principalmente psicologicamente falando. Mas vamos lá. Fui morar na casa dela e aí eu comecei a correr atrás das coisas e ela também, correr atrás de emprego pra mim, me mandar anúncio e tal, ela sempre fez isso. E aí, com 3 dias morando em Lisboa, eu consegui um emprego. Coisa que em 50 dias em Braga eu não consegui. Aqui eu consegui em 3 dias. Fui trabalhar na construção civil. Para quem não sabe, no Brasil eu trabalhava com administração de condomínios. Eu trabalhava no escritório, era café, ar-condicionado, trabalhava em portaria de edifício também, então era sempre um emprego muito tranquilo. Era um emprego que exigia muita responsabilidade, mas era um emprego que não tinha esforço físico nenhum. Na construção civil a gente sabe que sim, tem. Eu trabalhava com uma furadeira enorme para furar a laje, sabe? E enfim, trabalhava na chuva, no sol, no frio, muito frio, porque essa furadeira tem que ter água para ela não superaquecer. Então eu trabalhava com água em cima de laje, aquele vento gelado. Então foi muito difícil. Depois eu fui trabalhar no Aeroporto Internacional de Lisboa, que pra mim, acho que foi o melhor emprego que eu tive na minha vida, apesar de escolher sair deste emprego, que quem pediu pra sair fui eu, mas foi um emprego que assim, eu sempre fui apaixonado por aviação. Meu pai me levava pra ver os aviões decolando e pousando. A gente ia pro aeroporto só pra ver o avião decolando e pousando, até que ele me levou pra viajar pela primeira vez, segunda, terceira, enfim, aí a gente começou a viajar mais, mas eu sempre fui apaixonado por aviação. Então, eu comecei a trabalhar no aeroporto, gostei muito. Lidar com toda essa realidade que é um aeroporto é muito bom. Aqueles aviões enormes, encontrei famosos e eu abasteci o avião não. Eu auxiliava no carregamento dos aviões, eu colocava mala para dentro, eu colocava contentor, que é container, né? Colocava contentor, eu dirigia as máquinas, eu encostava escada, já bati num avião com a escada e foi terrível. Foi um dia que, enfim, era madrugada. E eu fui, não, mentira, não era madrugada, era acho que por volta das 10, 11 horas da noite. E eu fui, o avião chegou, a piloto parou, a comandante parou. Ela olhou pra mim assim, desligou lá a luzinha pra eu chegar perto do avião. E eu fui com a escada faltou freio. Do jeito que o avião tava aqui, do jeito que eu fui, eu bati no avião. Sacudiu todo o avião, a mulher olhou desesperada, a mulher, enfim, saiu. Aí a gente teve que colocar uma escada atrás pra desembarcar os passageiros pela parte de trás. Mas antes disso, ela desceu, foi falar comigo, veio o supervisor, enfim. Mas aconteceu. Mas esse acidente não é nada perto dos acidentes que acontecem lá. Realmente, viram que foi um problema no equipamento, foi falta de freio. E tiraram o equipamento de funcionamento, né? E pronto. A próxima pergunta que eu coloquei aí, ela já foi basicamente respondida, né? Porque eu troquei o norte de Portugal pela capital Lisboa. Eu troquei por conta das consequências das coisas que foram acontecendo comigo. Eu morava no norte, não consegui emprego, vim passar o Réveillon aqui, aí voltei pra lá, a Michelle me chamou, eu vim morar aqui, morar com ela me ajudou, enfim, foi por isso que eu vim. Mas, falando a verdade, falando muito, muito sério mesmo, eu acho que se eu tivesse a percepção do que é morar em Lisboa e do que é morar em Braga antes de vir, eu não teria ido para Braga. Como eu vou avaliar a imigração? Bom, tem alguns pontos a serem tocados aqui. Em primeiro lugar,
se você é uma pessoa extremamente apegada à sua família, não vale a pena, esquece, não vale a pena, porque que você vai se sentir muito sozinho. Eu achava que eu não era apegado à minha família até eu vir pra cá. Aí eu vi que eu sou apegado à minha família, porque eu os tinha ali, né, ao meu lado, então era só chegar e pronto. Mas quando eu vim pra cá, que eu me vi longe de todos, aí eu vi que eu era realmente apegado à minha família, então não vale a pena se você for uma pessoa extremamente apegada. Extremamente apegado. Se você for apegado, ok, você vai sofrer, mas vai passar. Agora, se você for extremamente apegado, é muito difícil, é muito difícil. Eu mesmo, quando cheguei em Braga, eu morava num apartamento com mais 5 pessoas. As 5 já voltaram pro Brasil, as 5. Então, assim, eu fiquei de 6 pessoas morando no apartamento, só eu fiquei. E isso é muito comum se você conversar com qualquer pessoa que mora aqui não, que conhece alguém que veio pra cá, ou se essa própria pessoa já veio pra cá e voltou, você vai ver que é muito comum. Questão salarial. Todo mundo fala, mas você ganha em euro, você ganha 1.000 euros, o que no Brasil dá mais de 6 mil reais. Ok, mas eu não tô no Brasil e eu não gasto em reais, eu gasto em euros. Então, se você for pagar 500 euros num quarto, que é o que estão pedindo aqui hoje, se você for pagar 500 euros num quarto, tem quartos mais baratos, mas abaixo de 300 eu acho impossível, 350 eu acho impossível. Geralmente gira em torno dos 400, 500 euros. Se você for fazer a conversão, dá mais de 3 mil reais para você morar num quarto. Por isso que não se faz conversão. Então, assim, você vai viver uma vida mediana, se você trabalhar o normal, uma vida mediana, você vai conseguir comer sim, do bom e do melhor, porque comida aqui ainda é barato, a renda não, mas a comida aqui ainda é barata, você vai conseguir viajar. Eu fiz algumas viagens internacionais que eu queria muito fazer. Eu fui para Paris, gostei muito de Paris, mas eu gostei mais de Madrid, na Espanha. Então foi França, Espanha, tive em Amsterdã também, né, na Holanda, mas eu queria também ir ao Marrocos. Eu acho que eu fui em mais algum lugar, mas eu não me lembro. Mas enfim, essas foram as viagens que eu fiz porque é barato. Então aqui você consegue fazer as coisas. Aqui você consegue ter um celular do ano, igual agora. Eu e o Patrick mesmo, a gente estava vendo aqui quanto que tá o iPhone 16. E, uma parcela aí de 50 e tantos euros. Que é uma parcela de 50 e tantos euros para alguém que ganha 1.000 e tantos euros. Né? Eu estou falando no caso das pessoas que trabalham aqui, recebem um ordenado. Enfim, a pessoa vai ganhar aí 1.000 e qualquer coisa. Você tem o transporte, a alimentação, enfim, dá 1.000 e alguma coisa. Então, você consegue comprar as suas coisas. Então, a grande diferença é essa. Agora, falar que você vai viver, nossa, eu estou vivendo no luxo. Não vai viver no luxo, não vai, não adianta. Mesmo se você trabalhar muito, você não vai viver no luxo. O que eu acho é o seguinte, se você é uma pessoa solteira, sozinha, ou mesmo que você seja casado e a pessoa venha com você e tudo, vale a pena quando você busca um lugar tranquilo, um lugar de paz, um lugar onde você consegue sair de casa sabendo que vai voltar, um lugar onde você pode andar com seu celular de madrugada na rua a qualquer hora. Então, se você busca isso, aqui é o lugar. Agora, se você busca enriquecer, não vem. Se você busca comprar terrenos no Brasil, construir casa no Brasil, comprar apartamento, não vem, não adianta, não dá pra vir. E foi esse o vídeo de hoje. Hoje foi um bate-papo aqui com vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que não ficou bem explicado aqui, alguma coisa que, me deu essa dúvida, me surgiu essa dúvida, pergunta aqui nos comentários que eu vou responder pra você. Tá bom? Não deixa de perguntar. Eu gosto muito quando vocês começam a perguntar. Posto um vídeo e começa uma pergunta, 2, 3, um comentário, 2, 3, 4, 5. Eu gosto muito de responder os comentários. Então pode perguntar à vontade. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai, talvez a gente vá pra Cascais. Vamos ver, vamos fazer um vídeo bem legal pra vocês. Tá bom? Até o próximo vídeo. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar, mandar para um amigo e assinar o sininho. Assim todas as vezes que eu postar, vai chegar a notificação pra você. Tá bom? Até a próxima.